Bom dia a todas e todos. É um prazer estar aqui com vocês. Eu cumprimento todos aqui da mesa, na pessoa da professora Sandra, e dizer que me sinto muito honrada de ter recebido o convite de estar aqui. O senhor, quando me fez o convite, professor Moinhos, para integrar a mesa, recebi com muita alegria. Eu faço parte da Comissão de Política Criminal da ANADEP, que é a Associação Nacional de Defensores. Eu sou coordenadora dessa comissão e a gente vem se debruçando no projeto, né? E estar aqui, poder falar um pouquinho, poder trazer luminosidade aos temas tão brilhantemente ressaltados pela senhora, né, pelo professor Grandinetti, é uma imensa alegria, né? O projeto anticrime nos traz, né, muitas angústias, né? Em especial nós da Defensoria Pública, porque estamos sempre ao lado do menos favorecido e aquele que, com certeza, se aprovado o projeto da forma como está, com certeza sofrerá bastante com isso. Inegavelmente, os nossos assistidos da Defensoria, tamanha a sua condição financeira, tamanha a seletividade que vai ocorrer, inegavelmente os nossos assistidos sofrerão demais. E, com base nisso, eu trago aqui duas indagações, né, para o professor Grandinetti, para a professora, que eu gostaria de ouvi-los a respeito dessas nossas angústias, né? Professor, o senhor falava do tempo, né? Terminou a sua fala falando do tempo e, curiosamente, uma das indagações que eu trouxe aqui para a nossa reflexão volta um pouquinho no tempo, né? E nessa indagação que eu trouxe, a gente fala do Código de Processo Penal de 41, e eu também faço parte da análise do Código de Processo Penal. A Defensoria Pública deu a sua contribuição no projeto do Código de Processo Penal e, lamentavelmente, o projeto anticrime acaba tangenciando, né, acaba espremendo o projeto do novo Código de Processo Penal e também o projeto do Código Penal, sem dúvida, porque a lei, nas suas 14 leis que trata, ela acaba abordando, numa só lei, você tem penal, processo penal, execução penal, né? A falta de técnica nos surpreende bastante. Mas, voltando à questão do tempo, lendo a exposição de motivos do Código de Processo Penal da década de 40, né? Lá na exposição de motivos tem algo muito interessante, que dizia o seguinte: as nossas vigentes leis de processo penal, ao segurar os réus, ainda que colhidos em flagrante ou confundido pela evidência das provas, um tão extenso catálogo de garantias e favores, que a repressão se torna necessariamente defeituosa e retardatária, decorrendo daí um indireto estímulo à expansão da criminalidade. Bom, na década de 40 já se falava na expansão da criminalidade. Posteriormente, eu vou dar um salto um pouquinho no tempo, né? Veio a Lei de Crimes Hediondos e a sua exposição de motivos. A Lei de Crimes Hediondos não é surpresa para ninguém, mas ela veio trazer um agravamento a situações de determinados crimes. Mas a exposição de motivos da Lei 8.072 de 90, ela diz o seguinte: o aumento da pena destina-se, como óbvio, a desestimular os eventuais criminosos. Além disso, o crime de sequestro, e aí ela entra especificamente no crime de sequestro, porque a Lei de Crimes Hediondos é de uma época onde o sequestro era um crime de grande repercussão,
né? E aí, se você pegar o Código Penal, você vai ver que a pena do crime de sequestro, extorsão mediante sequestro, melhor dizendo, né, é a pena mais alta do Código Penal, né? Crime patrimonial. Mas, além disso, dizia a lei, o crime de sequestro está frequentemente associado a outros, como tráfico de drogas. O limite de 30 anos estabelecido pelo Código Penal acaba por funcionar como um estímulo aos criminosos, pois atingido o limite de 30 anos será indiferente o cometimento ou não de outros crimes. Enfim, já naquela época, 1990, também se falava na criminalidade. E aí, chegando nos dias de hoje, nós nos deparamos com um sistema carcerário com 700 mil presos, aproximadamente, 720 mil presos, aproximadamente, e segundo as nossas pesquisas, né, segundo as pesquisas publicadas, o aumento da população carcerária, ela deu um salto, né? Em 1990 ela tinha 90 mil e depois passamos em 2012 para 550 mil presos. Enfim, né, o que gostaria de ouvir a opinião de vocês é que, muito embora nós tivéssemos um arcabouço de leis pretendendo a gravidade do sistema, o sistema carcerário aumentou, né, e agora, novamente, né, nós temos um projeto anticrime que tem um objetivo, muito embora não tenha a exposição de motivos, né, mas que tem um objetivo claro, isso a gente extrai do seu artigo 1º, tão bem falado pelo senhor, né, tem um objetivo claro que é o agravamento da situação de criminalidade, né. O que mudou? Né, qual é a opinião dos senhores a respeito disso? Agradeço. E antes de dar a palavra aos expositores, eu quero passar a palavra ao outro debatedor e até, deputado, eu quero combinar uma pequena mudança para até facilitar o debate. Depois das colocações do professor Tiago Joffre, eu queria que Vossa Excelência pudesse fazer seu apanhado, como se fosse, não um encerramento propriamente, mas tudo aquilo que Vossa Excelência quer trazer para esclarecimentos, informações e análise, e aí sim depois finalizaríamos com a resposta dos dois expositores. Pode ser assim? Bom, quero passar a palavra agora ao Tiago Joffre, promotor de justiça que integra o fórum presidido pelo meu querido Paulo Baldez, de Política Criminal e Segurança, e a quem eu posso dizer é professor da UERJ e como membro do Ministério Público que foi por 25 anos, é uma referência não só acadêmica para os membros do Ministério Público, para todos nós que lidamos com o direito, como também pela sua experiência profissional e atuação. É um prazer tê-lo aqui entre nós. Muito obrigado, doutor Moinhos. Para mim é uma enorme satisfação participar dessa mesa presidida por Vossa Excelência. Digo que me sinto aqui bastante acolhido, tanto pelas lembranças do Ministério Público que o senhor me traz, bem como da parceria, né, de ver aqui uma mesa composta por todas as instituições do sistema de justiça, e onde eu me sinto absolutamente à vontade para tecer aqui algumas considerações. Na verdade, eu fico muito satisfeito em essa associação minha com a UERJ. Eu tive toda a minha vida, a minha formação vinculada àquela universidade, mas hoje eu sou professor adjunto de Direito Penal da UFRJ. Né? Então, só para deixar a lembrança aqui. E dizer que, em termos de sentimento, eu acho que é importante a gente, num ambiente assim caloroso, explicitar os nossos sentimentos. Eu compartilho muito desse sentimento de ambiguidade descrito aqui pelo professor Grandinetti, né? Ele falou em um projeto medíocre, eu tinha escrito aqui um projeto que não é sério, né? Pegando um pouco mais, sendo um pouco mais cauteloso, mas não menos veemente. E esse sentimento de, por um lado, estamos aqui reunidos com pessoas tão qualificadas e numa conversa tão proveitosa, mas a partir de um texto realmente que não merece nenhum esforço institucional ou acadêmico para tanto, né?
É um prazer conhecer a professora Sandra, ter um conhecimento maior para mim, que é muito parco, de processo penal, mas me parece assim quase que como um desperdício, né? Trazê-la aqui eu me sinto até um pouco envergonhado de ter feito a senhora se debruçar sobre um texto desse que, em termos científicos e técnicos, realmente é absolutamente insustentável. Eu não sei se algum dos senhores teve a oportunidade, mas eu recomendo, até porque a exposição de motivos chegou depois da publicização do projeto de lei, mas é interessante ver quais são as justificativas apresentadas pelo idealizador do projeto e as fontes científicas que ele cita para sustentar as suas propostas, né? Eu fiz aqui só rapidamente, né? Quando ele trata de uma demonstração empírica, dados, pesquisa, para sustentar o alto custo de transporte dos presos, para reivindicar uma mudança de audiências e interrogatórios por videoconferência, ele cita uma pesquisa divulgada pela 96 FM Bauru, né? Consta expressamente do projeto de lei. 2 parágrafos à frente, ele cita uma pesquisa de opinião publicada no Antagonista, um blog contratada pela Cruzoé e feita pelo Instituto Paraná, né, que é um instituto de opinião, sem qualquer expressão nacional, mas cujo o presidente é um ministrável do mesmo presidente Jair Bolsonaro, né? Então é uma figura absolutamente vinculada a esse governo e é citado expressamente como uma fonte de dados que embasariam a proposta de uma mudança legislativa. 2 parágrafos embaixo, o blog do Paulo Monteiro, 1954, né, como fonte de dado oficial para sustentar a mudança de 11 leis federais no nosso país. Enquanto nós temos pesquisas científicas que poderiam embasar aqui toda essa discussão, mas que, por exemplo, estão engavetadas hoje, né? A maior pesquisa sobre drogas realizada pela instituição de maior renome científico do país, que é a Fiocruz, não é divulgada pelo governo porque chega a uma conclusão científica que não corrobora as propostas que são apresentadas, né? Então exclui claramente a academia e traz para cá conhecimento de blog, né? Isso é característico do atual governo, mas é uma vergonha para nós aqui. Temos que trazer a professora de Portugal para debater algo que é produzido a partir daí. O professor Granginetti apresentou vários exemplos de defeitos técnicos graves, né? E antes disso, professor, o senhor citou o Código de Processo Penal paraguaio como um exemplo, e o Mecanismo Nacional de Prevenção e Combate à Tortura paraguaio é um exemplo na América Latina de atuação no combate e prevenção à tortura. E o atual governo exonerou todos os peritos do nosso Mecanismo Nacional de Prevenção e Combate à Tortura. Quer dizer, o Paraguai é outro exemplo na atuação e respeito aos direitos humanos dos quais a gente está se distanciando. Isso é bastante grave. Mas eu queria contribuir com um outro exemplo, mais na área do direito penal, que é a área que mais me deixa um pouco mais à vontade para falar, da lei que explicita esse equívoco, né? Esse descompromisso absoluto com a técnica, né? Que é a proposta de inserção de mais um tipo penal na lei de drogas, né? Lá no artigo 33, que trata do crime de tráfico, ele sugere a inserção de um inciso no parágrafo 1º. Na exposição de motivos, ele fala que está introduzindo um parágrafo 5º, mas que não tem nada a ver, nem está lá, ele cita errado, né? Na verdade, ele está se referindo ao parágrafo 1º, inciso 4º, que ele tenta introduzir e que tenta criminalizar a conduta, salvar como criminosa aquela conduta provocada pelo agente infiltrado ou pelo agente provocador. E ele vai dar uma redação para isso, para contornar a súmula do STF, a súmula 145, que a gente tem também, e que trata desse assunto, né? E que diz claramente que não há crime quando a preparação do flagrante pela polícia torna impossível a sua consumação. Quer dizer, há um problema aí de tipicidade, de ausência de lesividade. A gente não teria um crime se não fosse o Estado ir lá e provocar a existência de um crime.
né? Bastaria tirar o Estado, que nossos problemas de criminalidade estariam resolvidos. A gente teve o meu querido desembargador Fernando Almeida está aqui na plateia, e quando eu estava em Caxias, trabalhando como promotor com ele, eu lembro de um caso que eu tive lá, um flagrante que foi distribuído, e que narrava-se um crime de estupro, porque um estupro contra vulnerável, uma criança, na internet, alguém teria se aproveitado da inocência dela e estaria assediando sexualmente essa criança. A mãe levou, a avó levou esse caso para a delegacia, e a delegacia teve a brilhante ideia de preparar uma situação de flagrância. E aí marcou um lugar, levou o garoto para a praça, viu a pessoa lá, deixou o garoto ir, ele foi, sentou no banco, a pessoa que estava no banco botou a mão na perna dele, e aí prenderam ele por estupro. E esse flagrante chegou pra gente. Aí eu falei, bom, se há um crime de estupro, vocês concorreram para esse crime. A delegacia, a mãe, todo mundo, porque vocês levaram o garoto para ser estuprado. Não, mas ele não foi estuprado. Então não tem um crime de estupro, né? Porque não pode, vocês viram e conduziram o garoto para ser estuprado. Não. Então, essa situação impossibilitava, tornava impossível a consumação de um crime de estupro. Pode ser que seja uma conduta típica de outra coisa, mas de estupro não pode ser, senão a gente está todo mundo implicado. Vocês estupraram a criança, né? E esse é um caso que é mais ou menos a mesma coisa aqui. Olha a redação que o Ministério da Justiça e Segurança Pública nos apresenta para resolver o problema do agente infiltrado, ou do crime praticado, né, por provocação de um agente infiltrado, e das consequências jurídicas que isso tem. Ele quer resolver esse problema. Então ele propõe um tipo penal que diz o seguinte: incorre nas mesmas penas aquele que vende ou entrega drogas ou matéria-prima, insumo ou produto químico destinado à preparação de drogas, sem autorização ou desacordo com a determinação legal ou regulamentar, a agente policial disfarçado. Ele está falando, estou tratando desse problema, então ele está vendendo para agente policial disfarçado. Mas, como tem todo esse problema da impossibilidade dessa tentativa, de ser uma tentativa impossível, e isso não é punível no nosso ordenamento, quer dizer, quando presentes elementos probatórios razoáveis de conduta criminal pré-existente. E aí eu não consigo entender se ele está condenando ou acusando o sujeito do crime preparado, do crime que praticou contra o agente infiltrado, ou da conduta pregressa dele. Tá? Se tiver prova de que ele era criminoso antes, então pune ele por esse crime que é impossível, mas como ele tem crime anterior, a gente não tanto crime lá, nem tanto cá, a gente junta as duas metades e dá um crime inteiro. Mas o maior problema não é esse. O maior problema não é esse. É que olha essa redação. Vende ou entrega drogas ou matéria-prima a agente policial infiltrado. Isso está no tipo penal. Essa é uma conduta punida a título de dolo. Se a conduta é punida a título de dolo, o sujeito tem que ter consciência e vontade de praticar essa conduta. Qual é a conduta? De vender e entregar drogas a agente policial disfarçado. Então ele sabe que o policial é disfarçado, como é que ele vai vender droga para ele? Ou a pegadinha do próprio traficante contra o policial. Não sei quem está enganando quem aqui. Mas isso que ele tentou fazer, de tornar punível a conduta daquele que vende droga policial disfarçado, não foi resolvido, aquele não conseguiu fazer aquilo que ele se propôs. Claro, você integra o tipo penal, isso tem que ter abarcado pelo dolo dele, isso é a técnica mínima, né? Qualquer estudante de direito conhece isso. Então isso aqui é um tipo penal absolutamente surreal. A eficácia disso aqui, o efeito prático, nenhum. Quer dizer, nenhum. Ninguém nunca vai ser punido por isso. Mas está escrito aqui, né? Então, isso só reforça essa ideia de que a técnica, assim, não é uma questão de divergência político-criminal, é que não consegue colocar no papel aquilo que pretende fazer, né? Não domina as técnicas mínimas. Mas eu estou aqui como debatador, não estou aqui para trazer coisas novas, né? Então, sobre as falas dos professores Granginetti e a professora Sandra, eu fiz algumas pequenas anotações que eu queria compartilhar, aproveitando inclusive a presença do deputado Paulo Teixeira, né, porque eu acho que isso merece uma provocação. Em relação à presunção de inocência, execução antecipada da pena, em função da flexibilização do princípio da presunção de inocência, eu acho que a gente tem um problema em relação aos tribunais superiores que tem que ser provocado, né? Se eu parto do pressuposto que não há mais, quer dizer, que está superada a presunção de inocência, posso executar a pena com a decisão de órgãos colegiados, mas a gente ainda tem recursos perante os tribunais superiores, tem que ser indagado os ministros do STJ e do STF, como eles enxergam o réu nos recursos que eles recebem.
Quando eu chego lá no recurso especial, no recurso extraordinário, tem que ter uma questão preliminar. Vem cá, o meu cliente, né, a pessoa que eu defendo, ele é visto por vocês como alguém presumivelmente inocente ou presumivelmente culpado? Porque disso depende a minha defesa, faz toda a diferença. Né? E o princípio da presunção de inocência, a seguir por essa toada, não vale no STF? Ou seja, quando eu julgo um recurso extraordinário, eu não parto do pressuposto que o sujeito é presumivelmente inocente? Isso é uma revisão criminal já no nosso sistema? Quer dizer, eu acho que essa é uma questão que eu coloco, né, a debate, né, na mesa, e eu acho que precisa ser encarada. Com relação ao plea bargain, talvez essa seja a questão que mais me aflige depois do tratamento lá da licença para matar, da adoção da política de abate no projeto, né? Mas a gente não vai ter tempo para isso. O plea bargain é especialmente problemático por conta das consequências político-criminais, né, que ele traz para o aumento do encarceramento. Essa experiência é conhecida nos Estados Unidos e toda a literatura refere que os Estados Unidos chegou a um número de 2.200.000 pessoas presas, quer dizer, 1 em cada 4 pessoas presas no mundo está presa nos Estados Unidos, é algo completamente fora da realidade. Isso é um problema para eles. Há acordo bipartidário nos Estados Unidos, democratas e conservadores estão de acordo, a gente errou a mão, não dá para sustentar isso. E eles chegaram a esse nível pela combinação de 2 institutos, basicamente. Um é o plea bargain, né, que leva a essa desproporção na formulação de acordos, que faz com que algo em torno de 2 a 8% das pessoas firmem acordo com o Ministério Público quando se sabe é inocente, né? Que lá isso supera proporcionalmente, dá mais de 100.000 pessoas presas nessa situação. Por que alguém faz isso? É algo que tem estudo lá, mas realmente tem que se perguntar qual é a situação de normalidade na construção de um acordo onde o sujeito que se sabe inocente não tem coragem de enfrentar um processo, né? Mas é o plea bargain combinado com outro instituto que é das sentenças com mínimo, pena mínima obrigatória, né, como eles chamam lá, Mandatory Minimum Sentences, que é a ideia de que, se eu for a um processo, o juiz me condenará a uma sentença mínima nesse patamar, de modo que isso associado ao acordo me faz querer fazer qualquer acordo, porque qualquer chance de condenação me levaria a uma pena muito alta, especialmente nos crimes de drogas. E o projeto, ele de forma não absolutamente explícita, mas em vários momentos ele introduz institutos que se assemelham a essas sentenças com mínimo obrigatório, né? Quando faz, por exemplo, quando trata da reincidência, ele vai falar que o regime, aos reincidentes, o regime, qualquer que seja a pena, é um regime inicial fechado necessariamente. Ou quando se trata de alguns crimes, né, de corrupção, de peculato ou de crime de roubo praticado com arma de fogo, a pena necessariamente no regime inicial fechado, né? Na lei de crimes hediondos, ele sugere uma alteração para vedar peremptoriamente saída temporária. Na lei de organização criminosa, ele traz uma previsão para que se há demonstração ou se não está demonstrado que o sujeito rompeu o vínculo com a organização criminosa, veda peremptoriamente qualquer tipo de progressão ou livramento condicional. Ou seja, nessas circunstâncias, o sujeito sabe que o tratamento penal que ele vai receber caso enfrente um julgamento é aquele que se aproxima de uma pena alta e com regime fechado necessariamente. Então, isso acaba empurrando ele à formulação dos tais acordos. Esse é um modelo norte-americano que levou os Estados Unidos a essa situação de completo descontrole de encarceramento. E a gente aqui está se encaminhando, me parece, de forma muito clara nesse sentido, ainda não com todos esses institutos, mas parece que é um primeiro passo nesse sentido. Já falei demais, para finalizar só pegando carona na pergunta do Selena, que cita aqui, essa outra bizarrice, uma coisa também que nunca se viu num projeto de lei, mas ela menciona aqui a exposição de motivos do Código de 40, falando que há uma situação de agravamento da criminalidade, temos que tratar as coisas mais rigorosas, não muito diferente do que a gente faz aqui. E no Código de 40 a gente introduziu no nosso ordenamento o crime de quadrilha ou bando, porque naquele contexto
o Estado estava preocupado com a atuação dos cangaceiros, né? No Nordeste, no Norte-Nordeste, no interior do Nordeste brasileiro. Só que ele não teve a disfarce, graças a Deus, senão isso estaria no Código até hoje. Constitui quadrilha ou banda, associação de tantas pessoas e tal, como, por exemplo, a quadrilha do Lampião, estaria lá até hoje. Né? Ele não fez isso, mas no nosso código agora vai estar lá, que é a organização criminosa tal como o Comando Vermelho, o Primeiro Comando da Capital, ou milícias, também como se fosse milícias, tudo igual, né? Que fosse igual a facção, e vai se perpetuar, o que a gente nunca viu, é realmente bem heterodoxo. Mas mudam, as circunstâncias talvez não tenham mudado a justificar um tratamento diferenciado, mas a gente resolveu inovar pelo menos nesse aspecto. Agora a gente está nomeando os nossos inimigos e perigosos de cada ocasião. Contamos os nomes. Bom, esse é um tema que me entusiasma. Na UFRJ nós tivemos um evento com a participação de todos os professores de ciências criminais, né, e com a reunião de artigos para a publicação de um livro que deve sair muito em breve. Nesse livro eu me dediquei especialmente, porque esse é um tema que eu acho que é muito perigoso, muitas pessoas olham para isso, não tem muita alteração em relação ao tratamento da legítima defesa, mas me parece que tem muita alteração, que isso é gravíssimo, que o Código adota ou legitima juridicamente a adoção da política de abate reivindicada pelo governo estadual e federal, e eu trato disso de uma forma mais detida nesse artigo, mas não é a ocasião para fazer isso aqui. Eu agradeço muitíssimo a oportunidade de participar e de aprender com todos vocês. Obrigado.